Ok, estou aqui de volta. Hoje o nosso quarto e último vídeo da série 4 caminhos que levam a Deus. Então hoje é nosso último vídeo sobre esse assunto. Então fique comigo até o final desse vídeo, que com certeza irá agregar bastante na sua vida se você está interessado realmente em despertar, em realmente alcançar estados mais elevados de consciência, ou até mesmo a fusão, a união com o todo, que nós chamamos então de Nirvana ou iluminação, ok? Lembrando mais uma vez, se você não assistiu nenhum desses vídeos, caiu nesse vídeo aqui de paraquedas, eu vou colocar aqui no card para aparecer o primeiro vídeo e você poderá acompanhar toda a série, ok? Vamos para o nosso assunto de hoje. Hoje nós iremos falar sobre Raja Yoga. O que é Raja Yoga ou Raja Yoga? É o caminho da meditação. Esse é o caminho mais conhecido no mundo quando se fala sobre iluminação espiritual. Até porque está muito ligado, né, a meditação ao budismo. Porém, a meditação não é algo exclusivo do budismo, ou não surgiu a partir do budismo, ok? Porém, no mundo é conhecido a meditação como se tivesse alguma ligação com o budismo. Então, quando nós falamos sobre iluminação espiritual, logo lembramos sobre meditação, o Buda, monges e coisas parecidas, né? Até aquela roupa cor de açafrão ali, ou o pôr do sol, surge na nossa mente quando falamos sobre meditação. Então é algo muito conhecido no mundo, a meditação para poder alcançar a transcendência. Porém, você viu aqui nessa série que existem vários caminhos, né? Eu falei sobre 3, porém existem outros caminhos. Então, Raja Yoga é o caminho da meditação. Se você não tem muita afinidade em adoração, adorar a Deus com intensidade, com realmente emoção, você pode seguir o Karma Yoga, que é o caminho do trabalho, que eu expliquei no segundo vídeo. Ou você pode seguir também Jnana Yoga, que é o caminho do conhecimento, que eu falei no terceiro vídeo. Porém, se você não tem afinidade com nenhum desses 3, você pode praticar Raja Yoga, que é o caminho através da meditação. Porém, quando chegamos em um estágio avançado, esses 4 caminhos se encontram e fazem parte do nosso cotidiano de uma forma natural, sem esforço. Tem uma história muito bacana sobre essas 4 yogas que eu vou contar para vocês, para que fique realmente memorizado, porque histórias são coisas fáceis de lembrarmos, ou aquilo fica até impregnado. Por isso que os mestres contam muitas histórias, parábolas, piadas, né, que tem algum sentido ali sobre aquilo que eles estão falando. Então eu vou contar aqui essa história. Quase sempre que o Osho ia contar uma história, ele falava aconteceu. Se isso era um fato ou não era, ele quase sempre falava aconteceu. Então eu vou contar que aconteceu, ok? Aconteceu que 4 homens praticantes das 4 yogas diferentes e viviam em uma região muito próxima, não se entendiam. O praticante de Bhakti, que é o praticante do caminho da adoração, não entendia as outras práticas e até desdenhava dos outros. Dizia ele, para que ficar fazendo um trabalho sem buscar frutos desse trabalho? Se matando de trabalhar, para quê? Não faz sentido. É muito mais fácil adorar a Deus. É muito mais fácil ver Deus em tudo. Não faz sentido trabalhar, se esforçar tanto para poder alcançar Deus. É melhor adorar. É muito melhor adorar. É muito mais intenso adorar. Esse cara é um idiota. Dizia ele sobre o praticante de Jnana Yoga. Para que ficar estudando livros e mais livros? Para que ficar pensando? Para que ficar analisando? É muito mais fácil adorar a Deus, ver Deus em tudo. E o outro, que fica sentado o tempo inteiro com as pernas cruzadas, quebrando os ossos, em silêncio imóvel para poder ver Deus? Não faz sentido. É muito mais fácil adorar a Deus, ver Deus em tudo. Eles são idiotas. O outro, que era praticante de Karma Yoga, falava, não faz sentido eu ficar com a cara para cima adorando a Deus, vendo Deus em tudo. Isso só é Deus, isso é vontade de Deus, isso é porque Deus quer. Tudo é Deus, tudo é Deus, tudo é Deus, tudo é Deus. Isso não faz sentido. E aquele que fica estudando, o tempo inteiro estudando, o tempo inteiro buscando, investigando através dos livros, é um preguiçoso. Não faz sentido. Ele tinha que estar trabalhando, ele tinha que estar produzindo alguma coisa para esse mundo e não ficar aí lendo livros e mais livros, estudando e estudando para encontrar Deus. É um preguiçoso. E aquele outro que fica sentado o dia inteiro, é pior ainda. Esse nem sequer se move, fica lá o dia inteiro naquela postura, com os olhos fechados, imóvel, querendo alcançar Deus. É um preguiçoso. Esse não vai alcançar Deus nunca, porque ele não trabalha, porque ele não faz nada. O praticante de Jnana, por outro lado, dizia, não faz sentido ficar com a cara para cima, adorando a Deus, tudo é Deus, tudo é Deus, tudo é Deus.
Esse cara é lerdo. Ele não tem raciocínio, ele não tem razão, ele perdeu a racionalidade. É um idiota. Não faz sentido buscar Deus dessa maneira. Você precisa investigar o universo, precisa investigar a existência, precisa investigar a sua própria vida. Não faz sentido ficar só é Deus para todo lado, é Deus para todo lado, e não ter a capacidade de raciocínio, a capacidade de razão. Não, esse é um idiota. E aquele outro que fica só trabalhando, é um idiota também. Ele não tem razão, ele não tem racionalidade, ele não tem raciocínio, ele não consegue pensar, ele só consegue trabalhar. É um idiota. Esse não vai alcançar Deus nunca. O praticante de Raja, por outro lado, dizia: não faz sentido ficar com a cara para cima, adorando a Deus, tudo é Deus, e não entender as energias do universo, não entender as energias que fluem dentro de nós, não entender a energia do ambiente, não entender a energia do mundo, da vida. Não faz sentido ficar simplesmente com a cara para cima, tudo é Deus, e não investigar as energias. É preciso investigar a energia, é preciso investigar a mente. E aquele outro que só trabalha e não entende nada da energia, não entende nada da transmutação da energia, da mudança interna, da transformação mental, só trabalho, é um idiota, não faz sentido. E aquele outro que só fica lendo, investigando através dos livros e das palavras, mas não faz uma investigação direta, é um tolo. Esse também é um idiota. E era sempre assim. Todos discordavam entre si sobre a busca para Deus. Todos eles se discordavam. Porém, nesse dia foi inevitável, eles se encontraram nesse mesmo caminho e tinha que atravessar essa floresta até o outro lado. Mesmo se desentendendo, mesmo criando rusgas, eles foram pelo caminho. De repente começou a chover muito, muito forte. E uma ventania e aquela chuva forte caindo, eles começaram a correr. Foi então que o praticante de Bhakti lembrou que por ali tinha um templo. Quando eles chegaram ao templo, as paredes do templo já tinham caído. Todas as paredes já tinham caído, parte do teto já tinha caído, só tinha uma pequena parte do teto que ainda estava firme o suficiente para eles poderem se esconderem ali debaixo e esperar a chuva passar. Só que embaixo dessa parte ainda que estava coberta tinha uma estátua. Então essa estátua estava ocupando um pouco do espaço. A única forma para eles era poder se abraçarem, os quatro, e a estátua no meio, né? Abraçar a estátua, os quatro abraçarem a estátua e ficarem embaixo até a chuva passar. Quando eles se abraçaram, ou abraçaram a estátua, ou abraçaram os quatro ali, apareceu uma luz em cima da estátua, em cima da cabeça deles. E essa luz começou a crescer rapidamente e tomou a forma de um ser espiritual, uma luz intensa. Então eles perceberam que era Deus e ficaram assustados e ao mesmo tempo felizes, né, daquilo estar acontecendo e ao mesmo tempo assustados. Como assim? Eu orei, eu rezei, eu fui todos os templos, você não estava, você não apareceu. O outro diz: eu pratiquei tantos trabalhos, eu fiz tantos trabalhos e você não apareceu. O outro diz: eu li tantos livros, eu estudei tanto e você não apareceu. O outro diz: eu pratiquei tanta meditação que quase quebraram todos os meus ossos e você não apareceu. Onde você estava? Deus disse: eu estava esperando vocês quatro idiotas se juntarem para eu poder se manifestar. Não é muito engraçado essa história? E é extremamente significativa. É assim que as pessoas no mundo vivem, cada uma puxando para o seu lado, dizendo que o outro está errado, dizendo que aquilo que o outro está fazendo não é certo, enfim. E essas práticas da yoga não são diferentes. Existem pessoas que acabam defendendo o seu caminho e achando que o seu caminho é o correto, quando na verdade todos os caminhos levam a Deus, e esses quatro caminhos levam a Deus. E você pode alcançar a Deus por um só. Porém, quando você ter essa percepção de Deus, todas as outras quatro, ou as outras três que estava faltando, vão se fundir. Então você será um praticante das quatro yogas, que se tornará uma coisa só. Nós podemos até começar por uma, ou por duas, ou por três. Mas no fim, todas elas se fundirão. Porque o trabalho passará a ser um trabalho sem expectativa, um trabalho desinteressado. Será uma prática natural trabalhar de uma forma plena, com total consciência, como eu expliquei no vídeo. Será natural a percepção do mundo, do universo, através do intelecto, só que de uma forma muito mais refinada e apurada, porque agora tem uma compreensão verdadeira. A prática da meditação será uma prática
natural, nem será necessário mais sentar, se não for o caso, se a pessoa não quiser. Onde ela estiver, ela estará em meditação. Então, os caminhos se fundem no final. Mas no início da nossa jornada, nós podemos escolher um ou outro. E essa história está para poder resumir tudo isso. Enquanto existia neles a ignorância de julgar e achar que o outro não estava certo, enfim, aquela coisa toda, e eles se juntarem ali, então Deus aparece, Deus surge. Mais uma vez reforçando, você pode escolher um caminho ou outro. Eu, por exemplo, sempre gostei mais de Jnana Yoga, que é o caminho dos estudos, da investigação, e Raja Yoga, que é o caminho da meditação. Mas outros não têm afinidade com isso, pode praticar a Karma Yoga, que é o caminho do trabalho, ou Bhakti Yoga, que é o caminho da adoração. E você? Agora que você conhece os 4 caminhos, qual você prefere? Deixa aqui embaixo nos comentários. Você prefere o da adoração, o do trabalho, o da investigação, dos estudos ou da prática meditativa? Lembrando também que esse da prática meditativa não é qualquer meditação, ok? Não é só porque falamos meditação que é qualquer meditação. Existem meditações que não têm o objetivo da transcendência. É meditação ligada à visualização, é a meditação ligada apenas a relaxar o corpo, ou relaxar a mente, né? Acalmar a mente. Não tem como objetivo realmente a transcendência. Porém, existem meditações que elas são direcionadas com esse objetivo. Fazer a transformação da energia para alcançar, então, o transcendente. Me conta aqui qual o caminho que você prefere agora. Eu vou querer saber aí qual que você vai adotar, ok? Vai ser muito bacana também para os próximos que irão ver esse vídeo aqui, ver o seu comentário ali, fazer comentários também, enfim, criar uma comunidade aqui falando sobre o assunto. Por hoje é isso, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.